Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem campeonato alemão, tá voltando, Bayern de Munique e Hoffenheim se encaram, acho que às 16 horas da tarde, 1,16 estão pagando a vitória do Bayern, 10 no empate, 1,70 na vitória, na verdade é 17 na vitória do Hoffenheim, tá? O link fica no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado e o primeiro depósito, se você fizer o Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2024, tá? E o Bayern de Munique é bem favorito, né? Pode botar que vai sair um gol no primeiro tempo, mais de um gol na partida, mais de 2 gols na partida, ou ambos marcam, são opções boas para essa partida aí, beleza? Bom, vamos começar aqui. Ontem o Vasco venceu na Copinha, tá? Venceu o Flamengo de São Paulo e ele se classificou para a fase de mata-mata. A primeira decisão para o Vasco na Copinha acontece no sábado contra o Vitória. Vasco e Vitória, quem perder tá fora da Copinha, tá? Então tá aí, ontem uma vitória com um gol do lateral Paulinho. Bom, e só uma notícia que eu dei aqui antes, que o time que o Vasco encarou na Copinha, qual foi o nome do time? Potiguar, era do Espírito Santo, nada a ver, parece que é do Rio Grande do Norte. Uma galera mandou mensagem aqui me corrigindo. Falando em correção, falei que o Fernando, que saiu de Sevilha, recusou o convite do Internacional, estaria indo para o time do coração dele, o Atlético Goianiense. Não, é o Vila Nova, ele vai jogar a Série B, o Fernando, pelo Vila Nova. Então abriu mão de um salário de R$800 mil e jogar num time de primeira divisão, que vai brigar com certeza por coisas grandes no Campeonato Brasileiro. O Inter está montando um grande time para jogar uma Série B com o time do coração dele e ficar próximo da família. Que aconteceu um acidente, como eu falei, que foi um acidente fatal, ele perdeu um sobrinho, o outro ficou gravemente ferido. Então é o que eu falei, né? Legal essa atitude do Fernando. Nem tudo na vida é dinheiro, né? Então ele abre mão de grana, de jogar no time de primeira divisão, para ir no time que ele gosta, que ele é apaixonado, e ficar próximo da sua família, que para mim uma escolha sábia do volante Fernando. E boa sorte para ele no Vila Nova e uma pronta recuperação para o seu sobrinho. Tá feita a correção, muita gente me mandou essa mensagem aí. Bom, o Vasco fechou a 4ª contratação e é outro jogador da base do Corinthians. Já veio o Piton, o João Vitor, zagueiro. Tinha o Ivan, mas o Ivan não era da base do Corinthians, o Ivan era da Ponte Preta, enfim. E agora, contratação do Adson, um atacante de 23 anos que está no Nantes da França, né? Ele foi vendido, inclusive, recentemente. Ano passado, acho que tem 5, 6 meses que ele foi vendido para o Nantes. O Nantes, que briga na parte de baixo do campeonato francês, ali contra o rebaixamento. Então ele acabou não tendo muita oportunidade, não jogou muito por lá e já estava de bate-pronto, já está voltando da Europa. O Adson, como eu falei, um jogador jovem ainda, 23 anos de idade, apesar de muita gente dizer que ele tem cara de 40, né? O jogador que vai ser negociado com um contrato indefinitivo, 4 anos de contrato com o Vasco. O valor 5 milhões, tem gente que fala que é 5 milhões de euros, tem gente que fala que é 5,5 milhões de euros, mais de 26 milhões de reais, de 26 a 29 milhões de reais. Vão pagar aí no atacante Adson. Aí fica aquela dúvida, uma galera falando que acha que ele é um pouco melhor que o Peck, outros acham que é do mesmo nível, outros acham que o Peck é melhor do que o Adson. Acho que o que fica de conclusão sobre essa contratação é que é mais do mesmo. Ou seja, eu imaginei, ou a gente imaginava que, olha, agora a gente não vai partir do zero, né? Aquela lorota toda, a gente não tem que montar um time inteiro, o time já está praticamente montado, é ir para o mercado buscar ali uns 4, 5 reforços pontuais, jogadores inquestionáveis. Não vai gastar essa grana toda, jogador para vir para ser titular. E ao invés de você ir pincelar esses jogadores, como foi o caso do Atlético Mineiro, que foi buscar
o Gustavo Scarpa, como é o caso do Bahia, que contratou o Everton Ribeiro, que vai ter um meio de campo, Everton Ribeiro, Cauli e o Jean Lucas, que era do Santos, o Vasco vai para o mercado buscar reposições que são mais do mesmo. Para mim, minha opinião, acho que não muda o nível do Vasco, não gosto de falar patamar, não muda o nível do Vasco para um campeonato brasileiro. E agora que a gente precisava dessas contratações pontuais para aí sim dizer que a gente vai brigar por vaga na Libertadores, que a gente vai ter um time mais competitivo, mas infelizmente olhando essas contratações, o David, o Jadson, acho que os zagueiros são bons zagueiros, né? Tanto o João Vitor quanto o Rojas. O Vasco precisava de zagueiros de mais velocidade, zagueiros que acompanhem um bloco alto, que consiga sair e voltar a recompor com velocidade. Eu não vejo isso no Michael e a zaga era o Michael e o Medel, né? Então, se não conseguir enxergar essa velocidade deles, acho que a gente ganha sim com as duas contratações de zagueiro, mas do meio para frente não consegui enxergar ali uma diferença de nível. Mais uma vez, não vou falar diferença de patamar, não consegui enxergar, né? Acho que o Vasco está montando um time como o Fortaleza, como um Bragantino, pode surpreender, pode chegar ali a brigar por pré-Libertadores ou Libertadores, né? Pode ir longe na Copa do Brasil, mas acho que precisava ser um pouco mais agressivo. Umas duas contratações para chegar assim e o torcedor falar, opa, agora eu boto fé, principalmente no meio de campo. Que aí o torcedor ia junto, né, cara? Aí o torcedor ia comprar essa ideia. Mas o que eu vejo é muita desconfiança com relação a esse trabalho, esse início trabalho do Alexandre Matos, que tem a ver com a 777, né? O cara, ele é podado, ele depende muito do aval dos scouts e da 777. Não é como trabalhar no clube. Trabalhando para uma empresa, ele mesmo falou numa entrevista coletiva que é bem diferente. Inclusive, o Flávio Dias trouxe uma informação de que ele, o Alexandre Matos, disse que não existe proposta do Corinthians, que ele está feliz no Vasco, enfim. Notícias aí a respeito de uma possível insatisfação que veio de setoristas do Corinthians, tá? Veio de setoristas do Corinthians. Não fui eu que inventei isso, não foi o Jorge Nicola, veio lá do Corinthians essa informação que ele tinha encontrado um cenário que ele não esperava no Vasco. Bom, o Vasco anunciou hoje a contratação por empréstimo de 1 ano do zagueiro Robert Rojas, é oficial, né? O paraguaio de 27 anos que pertence ao River Plate, ele faz a função de zagueiro, lateral direito e volante. Hola, torcida de Vasco, les doy las gracias por la buena onda que tuvieron conmigo. Les mando un fuerte abrazo a todos y voy a dejar todo por esta camiseta. Abrazo grande. Tá aí, é uma pedida do técnico Ramon Dias. Como é que ficaria essa defesa do Vasco com tantos zagueiros? O Rojas pode ser um volante. Acho que a gente tem o Zé Gabriel, você mete o Rojas de primeiro volante, lateral direita o Paulo Henrique, lateral esquerda o Piton, e na zaga você pode formar a zaga com o João Vitor e o Medel, ou o João Vitor e o Michael, enfim, ou com 3 zagueiros. Então você teria uma cobertura melhor aí com o Rojas jogando de volante ou na zaga. Você pode antecipar o Medel para fazer essa função de volante, os dois revezando, enfim. Você ganha mais opções no sistema defensivo com a contratação do Robert Rojas, jogador de 27 anos, jogador, para mim, interessante. Interessante para o esquema, para o jeito que o Ramon Dias gosta de jogar. O time da Premier League estaria interessado na contratação do meia Marlon Gomes e ofereceu 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais no jogador, né? Já há um acordo entre o time e a staff do jogador, né? Envolvendo salário e tempo de contrato, e é uma informação do Teboro Smith, tá? E o Vasco possui 85% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. Aí vem uma informação do Flávio Dias, né, de que o clube que pode ter feito essa oferta pelo Marlon Gomes seria o Everton. O Everton esse que a 777 está colocando o dinheiro lá, né, praticamente comprando o Everton, mas existe ainda um imbróglio com relação à federação, à justiça na Inglaterra, que o Everton
ele está sendo comprado pela 777, só que a 777 ainda não mostrou comprovantes ou não conseguiu convencer autoridades na Inglaterra de que ela tem um aporte, de que ela tem o dinheiro, as condições de contratar ou de comprar um time do tamanho do Everton. Um embrolho que eu já falei aqui com relação a 777 e o Everton, e se for realmente o Everton que está comprando o Marlon Gomes por 12 milhões de euros, fica uma coisa estranha, né? Porque a 777 está ganhando dinheiro do Vasco e possivelmente metendo dinheiro no Everton, e o Everton vai comprar o Marlon Gomes, né? E o Marlon Gomes vai para um time da 777, será que esse dinheiro chega no Vasco? É muita confusão, cara, é muita confusão. Eu espero de fato, eu espero que o Pedrinho, quando tomar posse, que ele faça um levantamento de tudo que estão fazendo, de negócio, o contrato, para ver se acha coisas ilícitas e botar esses vagabundos para correr do Vasco. Tá? Porque tá na cara que coisa séria não é. Que coisa boa eles não estão fazendo pelo Vasco. Aí para o vascaíno iludido que fica, mas os salários estão em dia, a gente nunca viu um Vasco contratando esses jogadores que está contratando, pagando salário de 1,5 milhão, aí, 1.300.000 para o Payet, quase 1 milhão para o Medel. Cara, vê o dinheiro que entrou no Vasco, cara. Muita grana entrou no Vasco desde o ano passado. Muito dinheiro. Não é só patrocinador. Já listei aqui o tanto de grana que entrou no Vasco do ano passado para esse ano. E não tem bloqueio na justiça, não tem penhora. Então essa grana, obviamente, ela vai para pagamento de salário só. E 30% dessa grana é tirado, ou é 20%, para pagar os credores que estão na fila, no regime centralizado. Então o Vasco está sendo operado com o dinheiro do Vasco. Para mim isso é claro, né? Vamos esperar o balanço para a gente ver aonde estão enfiando tanto dinheiro e se esses aportes da 77 de fato entraram no Vasco, né? A próxima contratação, o Vasco está próximo de fechar com o Luciano Rodrigues, né? Um jogador de 20 anos, jogador do Liverpool do Uruguai. O Liverpool foi campeão do Uruguai em 2023, né? E o Luciano foi campeão também com a seleção do Uruguai sub-20, campeão mundial sub-20. Então um jogador promissor, um jogador que pode sim render frutos para 777 numa possível revenda, e também pode entregar tecnicamente, embora seja um jogador bem jovem, 20 anos, repito, tem o Luciano Rodrigues. Então tá aí, essas eram as informações que eu tinha para você sobre o Vasco da Gama. Agora conto com o seu comentário. Hoje provavelmente eu venho com uma live e convidados devem ser o Carlinhos, lá do Vasco Acima de Tudo, e o Russo Vascaíno. A gente vai estar aqui para falar de Vasco e mais outras pessoas que eu vou tentar trazer, beleza? Grande abraço, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.